Boa noite, pessoal. Então vamos para mais uma aula aí EAD, né, de Direito Penal, ou Fundamentos do Direito Penal e Criminologia. Hoje vai ser o nosso último encontro virtual sobre a disciplina de Criminologia. Semana que vem adentraremos então em Direito Penal, nos Fundamentos do Direito Penal. Bom, pessoal, hoje então espero que todos estejam bem aí, que todos estejam acessando o sistema aula tranquilamente, mas principalmente bem de saúde. E um lembrete, não esqueçam que vocês têm que fazer o TDE. O TDE é a presença de vocês. Se não fizerem o TDE, receberão faltas e aí poderão ser aprovados na prova e não ter presença suficiente, certo? Então vamos lá. Nós havíamos parado na aula passada, no ponto, né? E agora iniciaremos um outro ponto, que são os aspectos criminológicos da droga. Bom, as drogas, elas são oriundas, então, das mais antigas, mais remotas civilizações. Elas eram usadas com significado religioso, né, para atender a Deus, a divindade, e também como cura de doença ou possível cura para doenças, né. Atualmente ela tem dois usos maiores, que é o entorpecimento, né, dos indivíduos que são viciados, e a questão medicamentosa, medicinal, que está evoluindo cada vez mais, né. Bom, a criminologia, né, e os efeitos, o estudo da criminologia, o que ela pode contribuir nesse âmbito de drogas, de entorpecentes, de álcool. Então a sociedade usa, como eu já disse, para fins de entorpecente, crime ou para fins medicinais. Então, o papel da criminologia, nesse sentido, é verificar quais os aspectos, quais as influências que este uso do entorpecente e do próprio álcool podem causar como consequência lá na criminalidade, né? O álcool é nocivo, mas é lícito, ao contrário das drogas proscritas pela portaria da Anvisa, né, como maconha, cocaína, crack, etc. São drogas e são ilícitas ou proibidas, né? Mas tanto uma quanto outra causam muitos efeitos danosos, né, nas famílias, desestruturando totalmente as famílias, efeitos individuais, né, pode levar uma pessoa, tanto o álcool quanto a droga, a matar, furtar, roubar, se suicidar. Bom, e fatores de risco de uso do álcool? Nós temos dois. E acho que isso aí poderia também ser para as drogas, mas vamos lá. Droga e álcool, mas o álcool especificamente. Temos fatores endógenos e exógenos, né? Os endógenos, aqueles que estão dentro do indivíduo, da pessoa, são internos. Temos possibilidades de hereditariedade, né? Ou de ver o pai sendo alcoólatra e seguir naquele passo. E a personalidade toxifílica, ou seja, tem uma personalidade voltada, né, a consumir álcool. E os exógenos, quais são os fatores que influenciam alguém a consumir álcool e até drogas? A desagregação familiar, né, a curiosidade para ingerir tóxico ou bebida, a moda, a prostituição. Dentro da desagregação familiar nós podemos falar, inclusive, em promiscuidade, as pessoas moram em barracos, enfim, que tem 10 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas num quarto só. Tudo isso, então, traz uma falência, né, do ser humano e da família e pode levar, então, ao consumo de entorpecentes ou de álcool. Bom, fatores de risco do uso da droga, para usar a droga. Quais os fatores que influenciam? A falta de leis adequadas. Hoje se discute, deve-se regularizar o consumo de entorpecentes? Deve-se regularizar a venda de entorpecentes? Então temos que debater qual é a lei mais adequada, proibir ou legalizar. Proibir, nós temos todo esse câncer que existe hoje, morte de traficante, morte de pessoa inocente, morte de viciados, morte de policiais. Há uma guerra, né? 40% dos presos no Brasil são por tráfico de drogas. Então deve-se debater qual a melhor lei para que iniba os indivíduos de consumir entorpecentes. Fácil acesso, todo mundo que quiser consumir entorpecente hoje acha, isso é notório. Pobreza, ou é muito pobre e acaba se envolvendo em grupos pobres e fuma maconha, por exemplo, ou é muito rico, se
participam de festas regadas a drogas. Famílias desestruturadas, já comentamos, né? Onde não há uma estrutura familiar adequada, não há uma casa adequada, não há um exemplo adequado dos pais, né? Não há questões morais, freios morais. E educação, obviamente. Tá? Então, a boa política criminal, ela ataca nesses fatores de risco para tentar diminuir a criminalidade lá na frente. Então, a boa política criminal, repito, ela ataca esses fatores de risco e outros, eu citei alguns aqui, para diminuir a criminalidade lá na frente. Prevenção a drogas e álcool, pessoal. Evitar o uso. O que a criminologia entende? Tem duas possibilidades, uma prevenção formal e uma informal. A formal a gente divide ela em primária, secundária e terciária. Primária é aquela que são as leis, o planejamento social adequado, políticas públicas que influam na não entrada no mundo do álcool e da droga. Secundário envolve o usuário, uma pena adequada. A nossa pena, por exemplo, não é criminal, é uma pena que é penal, mas não tem cadeia, é uma pena mais administrativa, conforme a nossa lei de tóxico. Tratamento para os viciados, por exemplo. E a prevenção formal terciária seria tentar reinserir essas pessoas que têm desejo de largar entorpecentes, reinseri-las na sociedade. E a prevenção informal, né? Medidas educativas, palestras, cursos, medidas repressivas, fiscalização policial, por exemplo. Então, são prevenção formal e informal. Então, rapidamente sobre drogas e álcool, era isso, os fatores de risco que levam alguém a ingerir álcool e droga. E isso leva a uma criminalidade lá no final. Então, a ideia da criminologia é estudar esses fatores, atuar em cima desses fatores, para que não haja uma diminuição do crime lá na frente, no segundo momento. Certo? Bom, pessoal, movimentos penais, um outro tema. Nós temos primeiro o movimento penal chamado garantismo penal. Ele é do Luigi Ferrajoli, um italiano, juiz de direito, que escreveu um livro lá com quase 1000 páginas, ou mais de 1000 páginas, inclusive, chamado Direito e Razão. Então lá ele traz todo o significado da ideia do garantismo penal. O que é o garantismo penal? Nada mais é que a atuação policial e judicial respeitando as leis de um país democrático, respeitando a sua Constituição e respeitando os direitos humanos do cidadão. Direitos humanos são para todos, para quem comete crime e para quem não comete crime. Não há lei diferenciando isso. Então todos têm direitos fundamentais. E garantismo penal é isso, é simplesmente cumprir o ordenamento constitucional democrático baseado nos direitos fundamentais. Certo, pessoal? Tem alguns dogmas, né? Está lá no polígrafo de vocês, por exemplo, não há pena sem crime, então tem que ter um crime para ter uma pena. Segundo, não há crime sem lei, princípio da legalidade. Não há necessidade, não há lei penal sem necessidade. Então são alguns dogmas, são 10, vocês podem dar uma olhada lá no nosso polígrafo. Então o fundamento do garantismo penal é este, né, pessoal? Não há crime sem lei e nem pena sem prévia combinação legal. Direito penal do inimigo, um outro movimento penal. Esse foi cunhado, esse nome, direito penal do inimigo, pelo Jacobs, em Berlim, Alemanha, em 1999, durante uma palestra, um seminário. Né? O que é o direito penal do inimigo? Ele divide as pessoas em duas categorias, o inimigo e o cidadão. O inimigo é aquele que comete vários crimes, reitera a prática criminosa e crimes muito graves. E a consequência é despersonalizá-lo, não tratá-lo como um ser humano. Ele é um inimigo, portanto ele vai sofrer penas desproporcionais com a prática criminal e com as demais pessoas. Né? Nós tivemos o direito penal do inimigo, então, no Holocausto, perseguindo os judeus, né? O direito penal do autor, que nós já vimos isso, ciganos, gays, atualmente alguns grupos, né, de imigrantes, como os muçulmanos. Né? Os Estados Unidos aplica muito o direito penal do inimigo. Para vocês terem uma ideia, nós temos pessoas presas na prisão de Guantánamo, né, em Cuba, que são acusados, ou melhor dizendo, foram acusados, não formalmente, informalmente, de fazer parte de células terroristas.
Até hoje, depois de mais de década, eles não têm acusação formal, que não tem prova contra eles, e eles não têm como sair lá porque ninguém quer recebê-los. O Uruguai andou recebendo alguns na época do Barack Obama. Então esse é o direito penal do inimigo, temos que ter cuidado. E o cidadão é aquele que comete crimes, mas ele tem o direito, como ser humano, de responder com todas as garantias fundamentais previstas nas constituições dos Estados democráticos. Certo, pessoal? Práticas atuais do direito penal do inimigo. Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, já falei, o Hitler, o Mussolini na Itália, né? As ditaduras na América, né? Em que não se podia discordar do regime, por exemplo. Estados Unidos tivemos o chamado ato patriótico, né? Que são possibilidades de devassar a vida das pessoas sem ordem judicial, detenção administrativa, então sem ordem judicial também, e a prisão de Guantánamo, que eu já acabei de citar. Outra teoria, chamada teoria da tolerância zero. Ela nasceu nos Estados Unidos, pessoal, e ela foi feita na universidade uma experiência. Se colocou um carro no bairro rico de Palo Alto e um carro igual no bairro pobre do Brooks. Imediatamente o carro do Brooks foi depenado, deteriorado totalmente, e o do Palo Alto não. Se concluiu inicialmente que a pobreza era fator da prática criminosa. Porém, se foi até o veículo do bairro rico e se quebrou um farol, lá, algumas peças, vidro, imediatamente a população detonou o carro. Qual é a conclusão? Que quando não há os devidos cuidados, né, não há uma sensação de pertencimento, de cuidado da coisa, as pessoas tendem a ir no mesmo caminho. Bom, o veículo está todo depenado, vamos depená-lo mais. Por isso é chamada teoria das janelas quebradas também. Quebra uma janela, se não consertar, a tendência é que a população, as pessoas quebrem a segunda, a terceira e a quarta. Isso então pode ser levado para o lado dos serviços públicos, né? Se o Estado não leva serviços adequados aos bairros das pessoas, elas acabam fazendo por conta própria da maneira que melhor entenderem. Isso descamba então na criminalidade, porque não há uma preservação pelo estado do ambiente. Então vamos deteriorar o ambiente, essa é a ideia. Bom, essa teoria foi levada para o metrô de Nova York e deu resultado. O que foi feito em Nova York? Foram feitas políticas públicas e também a questão da prisão massiva, é verdade isso. Mas porém, e depois foi levado para a cidade de Nova York, também deu certo, mas tolerância zero, não se enganem, não é só prisão massiva. Existem pessoas que estudam que dão um percentual de 10 a 15% de colaboração da prisão massiva. Foram muitas políticas públicas, pessoal, muita limpeza na polícia, muita tecnologia na polícia, interligação dos distritos policiais, e adequação digital, enfim, né, automatização, né, do trabalho policial. O Jacinto Coutinho, um professor de processo penal na Universidade Federal do Paraná, ele tem um artigo que ele diz que mais 7 ou 8 estados norte-americanos reduziram a criminalidade mais do que Nova York, sem, no entanto, adotar a teoria de tolerância zero. Adotaram outros planos, que nós podemos conversar qualquer dia desses. Bom, passado isso, vamos para outro ponto. A penologia, a questão da pena, pessoal. Para que serve uma pena no direito? Para prevenir, prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral quer dizer que as pessoas, a sociedade, ao ver um indivíduo punido, ela vai ter um certo receio de cometer crime e vir a ser punido. E a prevenção especial tem a ver com o próprio preso. Uma que ele vai estar segregado, teoricamente não era para cometer crimes. Outra que é um efeito pedagógico, ele vê que ele foi punido, cometeu um fato criminoso, foi punido, ele teria receio de praticar novo crime. A gente vê que não funciona bem assim, né, infelizmente. Bom, a questão da pena de morte, pessoal, a pena de morte tem alguns estudos, né, que demonstram nos Estados Unidos e na Espanha que ela não leva a uma redução da criminalidade como se imagina. Então é uma pena que não cumpre também a sua intenção, que era reduzir a criminalidade. E a Convenção Interamericana de Direitos Humanos proíbe para aqueles países que não tenham a pena de morte de instaurá-la. Nossa Constituição proíbe, porque ela está de acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E por fim, os problemas relacionados à prisão. A ideia
que se teve no momento, e agora está se fugindo um pouco, mas alguns defendem muito ainda, é de evitar o aprisionamento massivo, com outras alternativas, penas alternativas, políticas públicas para que a pessoa não cometa crime, justiça restaurativa. Por quê? Porque a prisão traz uma série de problemas. Eu vou citar alguns. O estigma. O indivíduo que ingressar no presídio ele vai ficar estigmatizado e nunca mais vai ter a sua reputação normalizada, a sua moral, recebida a sua moral novamente, de maneira natural. Porque pense bem, quem sair do presídio vai ter dificuldade de arrumar emprego, de arrumar amigos. Então é um estigma, aquele lá que está passando na rua é preso. Até para os familiares, ó, aquela mulher lá é mãe do preso tal, o preso tal está em casa, vamos nos cuidar. Esses são os estigmas que o presídio causa e dificulta a vida do indivíduo na ressocialização. Superlotação, né? Nós sabemos que a superlotação leva as pessoas, então, em face da violência, até se identificarem com algumas facções, mesmo que não tivessem sido antes pertencentes às facções, para que sejam protegidos dentro dos presídios. Então, hoje, muitas vezes, a gente sabe que pela superlotação temos soldados de facções. Bom, pessoal, basicamente era isso, resumidamente. Tem lá o polígrafo para vocês darem mais uma lida e vai ser colocado o TDE. Então, boa semana a todos, tenham cuidado durante a semana, todos temos que nos preservar. Boa noite e abraço a todos.